Fala galera, beleza? Vamos lá? Bem, questão bem teórica, tá? Ela diz o seguinte: você tem um gerador que alimenta um resistor de 6 ohms, mas a chave ainda está desligada, e paralelo a ele você tem um voltímetro. Claro que o voltímetro está ligado em paralelo ao gerador, e o voltímetro então estará medindo a DDP desse gerador nesse momento. Só que nesse momento é o momento em que a chave ainda está aberta. E ele pede que com a chave fechada você descubra a resistência interna do gerador. Só que não tem condição de eu descobrir essa resistência interna se primeiro nós não utilizarmos esse resistor, porque eu vou ter que fechar a chave. Então, devagarinho, precisamos primeiro achar uma relação entre a primeira e a segunda situação, com a chave aberta e com a chave fechada. Ele diz o seguinte, na questão: com a chave aberta, ele chega a dizer que o voltímetro mede justamente a DDP do gerador. O voltímetro, se você perceber, ele está ligado entre os pontos A e B, e o gerador também, A e B. Então, os dois estão submetidos à mesma DDP. Então, a DDP do voltímetro é igual a DDP do gerador, que é epsilon menos quem? R vezes I. Continua. Fora isso, o que nós sabemos para quando a chave está aberta? Que não tem corrente elétrica no circuito. Não dá para passar corrente elétrica do lado esquerdo, porque o voltímetro não permite. Lembre-se que a resistência dele é infinita e ele não permite a passagem de corrente. Não dá para passar corrente elétrica do lado direito, a chave está aberta e, portanto, não tem passagem de corrente. Então, por enquanto, com a chave aberta, ó, não há passagem de corrente elétrica na questão. Sucesso? Opa, sucesso? Aí, o que está acontecendo então? Essa DDP do gerador, ela é sua força eletromotriz menos a resistência interna dele, vezes a corrente elétrica da questão, que é quanto? 0. Então, se eu não tenho corrente elétrica, eu posso dizer muito bem que a DDP que o gerador fornece é justamente o valor de sua própria força eletromotriz. Então, a leitura do voltímetro é a força eletromotriz do próprio gerador. Então, essa aqui é a situação inicial para quando ainda não tem corrente elétrica. Ele foi e perguntou a resistência interna do gerador, você fechando essa chave. Então, vamos fazer o que ele está mandando. Fecha a chave e vai tentar descobrir o valor da resistência interna. Primeiro passo, se você perceber na tua figura original aí do texto, ele não deu a resistência interna desenhada. E ele não precisava fazer isso. Eu que coloquei porque ele não chegou a dizer no texto que o gerador é ideal. Você só considera que um gerador não tem resistência interna caso ele diga que o gerador é ideal. E esse aqui ele não disse nada. Então significa dizer que a resistência interna existe. Ok? Continua. Quando eu fecho a chave, na mesma hora, o gerador consegue fornecer uma corrente elétrica em direção ao resistor de 6 ohms. Então passa a ter uma corrente elétrica no circuito sim, que é essa aqui, ó. E essa parte esquerda do circuito passa a funcionar. Então nós temos aqui agora uma parte do circuito com corrente elétrica, uma corrente elétrica que eu vou chamá-la de I qualquer. Ok? Continua. E ele quer que você descubra o Rzinho. O Rzinho faz parte do gerador. Então vamos para ele. Então, ó, com a chave, só que agora fechada. Beleza? Com essa chave fechada, o que está acontecendo? Usando a equação do gerador de novo, só que para a chave fechada. O é igual a epsilon menos quem? R vezes I. Qual a DDP do gerador? Eu vou poder dizer que é epsilon? Não, porque essa DDP ela era epsilon com a chave aberta. E aqui ela está fechada. Mas ele disse uma coisa legal na questão que você vai poder utilizar. Essa DDP ela mudou quando você fechou a chave. Então eu vou chamá-la de U'. Essa DDP ele disse no texto que ela passou a ser 1/3 da anterior. E a anterior, a DDP era epsilon. Se ela é 1/3, ela passa a ser quanto? Epsilon sobre 3. Igual a força eletromotriz do gerador, menos a resistência interna, que é o que você quer, vezes qual a corrente elétrica?
que corrente elétrica esse gerador consegue fornecer a resistência de 6 ohms. Aí a gente vai trabalhar com o resistor de 6 ohms agora. Um benefício, deixa eu ver aqui, onde é que eu vou fazer isso? Ó, vou fazer aqui com a chave fechada, tá? Ó. Com a chave fechada, dá para dizer o que para o resistor? U igual a R vezes I. Mas quando a chave está fechada, essa DDP é U', ou seja, a DDP ela vale epsilon sobre 3. Epsilon sobre 3. Igual ao valor da resistência, que é igual a quanto que nós temos? 6 ohms, vezes a corrente elétrica. Essa corrente elétrica é igual a quanto? 3 vezes 6, 18. Então, epsilon sobre 18. Então, epsilon sobre 18 é o valor da corrente elétrica que nós utilizaremos para calcular o valor da resistência interna. Então, a corrente elétrica está bem aqui, epsilon sobre 18. Beleza? Dá para você colocar o epsilon em evidência. Coloca o epsilon em evidência e cancela esse com os outros dois. Vai sobrar o quê? 1/3 é igual a 1 menos R sobre 18. Ou seja, R sobre 18, ela é igual a quanto? 1 menos 1/3. Ou seja, R sobre 18 é igual a 2/3. 2/3. E quando você faz dos meios pelos extremos, faz as continhas, você consegue perceber que a resistência interna do teu gerador consegue ser igual a 12 ohms. Beleza, galera? Isso aqui corresponde a que item no seu material? Gabarito, item E de escola. Bem, espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.